Quais as funções do síndico, administradora e construtoras? E as obrigações e deveres dos inquilinos em um condomínio? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Aqui comigo, o CEO do Grupo SP Imóvel, Dalton Toledo. Dalton, você já morou em condomínio? Inclusive moro no condomínio. Sim, você sabe, né, que tem muitos conflitos. A gente sabe. A vida em condomínio pode ser um grande desafio, especialmente se você não estiver familiarizado com os deveres e obrigações de todos os envolvidos. Na maioria dos casos, a falta do bom senso, a educação e o respeito pode levar a conflitos desnecessários. E a nossa convidada de hoje é uma experiente síndica profissional que atua diretamente na gestão de condomínios, garantindo que tudo funcione de forma harmoniosa e experiente. Com uma vasta experiência na área, ela possui um conhecimento profundo sobre as funções e responsabilidades de um síndico, bem como a interação de uma administração, de uma administradora e construtoras. Durante o nosso bate-papo, ela vai abordar as diversas funções do síndico. Vai explicar como ele é essencial para a manutenção e o bom funcionamento do condomínio. Também vai esclarecer o papel das administradoras e empresas que auxiliam na gestão e administrativa financeira dos condomínios e das construtoras que têm responsabilidades importantes tanto na construção quanto na entrega dos empreendimentos. Gisele de Oliveira, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Muito bem. Você vê, né? Mais um podcast juntos aqui, Fabi. Uma convidada super especial. E eu vou contar como eu conheci a Gisele. Sim. Agora pronto, né, Dalton? Agora... Sabe que nas nossas reuniões do time Sim. de podcast, a gente tem que definir quais são os próximos temas, quais são os próximos convidados. E aí a nossa audiência sempre nos pergunta sobre condomínio. Regras de condomínio, normas de condomínio. E aí, naquele momento, a gente falou, alguém conhece alguém? Vamos pensar em alguém para chamar para ser entrevistada. E naquele momento, ninguém pensou em alguém, lembrou, mas ok. A reunião fluiu, cada um seguiu. E eu, como um bom investidor imóvel, porque eu não só falo, eu faço. Porque muitos aí falam, invistam em imóvel. Corretores falam, invistam em imóvel e ele mesmo nunca comprou um imóvel para investimento. Não tem uma certidão de registro de imóvel. Eu falo, invistam em imóvel e eu compro imóvel. Eu sou investidor de imóvel. Então, eu honro com o que eu falo. E beleza. Há 3 anos atrás, eu comprei um apartamento na planta e agora, recentemente, nos entregaram a chave e aí tivemos a nossa primeira reunião de condomínio. E aí, legal, eu me interessei, falei, é legal participar, eu curioso também, queria saber como que funciona a implementação de um condomínio. E aí eu abri a tela do Zoom, né, a plataforma de reunião online, e quando eu abri eram muitas pessoas, era uma galera. Eu falei, meu Deus, essa reunião vai até as 2 da manhã, fácil. Todo mundo ali faminto em fazer perguntas, já queriam saber de tudo. Beleza. E aí a administradora apresentou a Gisele como uma possível síndica profissional que poderia fazer a sindicância daquele prédio. E ela se apresentou,
e conduziu aquela reunião de forma maestria. Assim, uma coisa, ela respondeu todas as perguntas. Aí eu falei, encontrei quem a gente precisava. Surgiu aquela estrelinha lá. Ela respondeu para aquela galera toda, todo mundo ficou muito contente do jeito que ela conduziu aquela reunião. Então me deu estalo, falei, achei quem eu precisava, fiz o convite e ela está aqui conosco. Olá. Obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você aqui e obrigado por compartilhar os seus conhecimentos aqui com a nossa audiência. Eu que agradeço, foi um convite realmente inusitado. Meu morador, né? Meu condômino. Eu sou síndica do condomínio dele. Verdade. Então, acho que traz também muita verdade para esse bate-papo nosso aqui, né? Sim. Então, agradeço mesmo pela oportunidade de estar aqui dividindo esse conhecimento com vocês. Muito bem. Muito bem. E antes da gente começar, eu vou pedir para os nossos internautas curtir, compartilhar e ativar o sininho para as notificações de quando surgir os novos episódios, ele receber lá a notificação e compartilhar para o vizinho, para o amigo, para a família, certo? Muito bem. No Spotify, acho que são as estrelinhas, né? Para você receber as notificações. E no YouTube, o sininho. O sininho, muito verdade, bem. Dalton. E você acompanha tudo a tempo real. Isso. Gisele, nos conte um pouco como a sua experiência profissional, como surgiu a sua profissão, como que você entrou nessa área? Bacana, explico sim. Bom, eu sou advogada já formada há 20 anos, né? Eu sempre atuei na época de advocacia na área trabalhista, com empresas terceirizadas que prestavam serviço para condomínios, né? Pessoal da portaria, da limpeza. Então, fazia essa parte de advocacia trabalhista, defendia aí grandes empresas, inclusive, nesses processos. E aí, ingressei na área condominial em 2006, né? Acredito que a maioria dos síndicos, 99% dos síndicos que ingressaram nessa área condominial, muito provavelmente participaram, né? Ou do conselho, ou foi subsíndico do seu condomínio. E, de maneira... entrou de alguma forma ali naquela administração. Então, comigo também não foi diferente. Participei da administração. E aquilo me deu uma curiosidade de querer saber mais, de querer conhecer mais, de querer saber como é que funciona esse mercado condominial. E aí, onde comecei a buscar cursos de especialização, tentar entender esse mercado, esse cenário. Há 20 anos atrás não era tão fácil um curso de sindicância profissional, nem se falava muito nisso. Não se falava, né? Hoje você encontra toque de caixa, cursos... não vou nem questionar a qualidade deles, mas hoje se encontra muita coisa disponível no mercado. E aí surgiu a Gisele. Aí fiz pós-graduação em Direito Empresarial, Direito Imobiliário, sou mediadora de conflitos, me especializei em mediação de conflitos condominial, enfim, agregando aí sempre nesse mercado. E aí o bichinho do condomínio me mordeu, né? E todo mundo que trabalha com sindicância, com administradora de condomínio, o bichinho do condomínio morde e você não consegue mais sair da área. E você se apaixona pela profissão, embora tenha essa bagagem de obrigações, de responsabilidade, de problemas para resolver, que a gente sabe que é bastante coisa também. Sim, nossa. Solução de conflitos, né, entre pessoas, lidar com pessoas completamente diferentes e com desejos e necessidades completamente diferentes. Uma família tem filho, a outra não, a outra tem o cachorro, e você tem que deixar isso tudo de forma muito harmoniosa. Exatamente. Né? Quem tem filho não paga o espaço pet, quem tem o pet não quer pagar o playground. Muito bem. E assim fica aquela, né, que são os desafios do condomínio. Então, a parte desafiadora inicial é a gestão dessas pessoas mesmo, é lidar com esse time, com esse universo, essa pluralidade de pessoas, cada um com o seu senso crítico, cada um com a sua religião, com o seu costume, com a sua criação. Então, exatamente. É um universo muito grande de pessoas, então precisa ter muito tato para lidar com isso. Então, esse é um primeiro desafio. Mexer com o dinheiro das pessoas eu ia falar é o segundo isso. desafio. Né? Administrar bem as finanças do condomínio é um segundo desafio. E o terceiro desafio é fazer toda essa máquina funcionar, né?
todas as manutenções, todas as assistências técnicas. Ter também esse conhecimento, né? Não basta só você saber das obrigações do síndico que está lá no Código Civil. Então, você precisa ali daquele conhecimento multidisciplinar para fazer o condomínio andar também. Então, são grandes desafios. E hoje, agora com os grupos de WhatsApp, os problemas se turbinaram, porque todo mundo descarrega o seu problema num único lugar. Então, às vezes, a pessoa que só tem o problema dela, não, ela tem o problema dela e de todo mundo. Exatamente. Né? E aí você tem que gerenciar tudo isso, administrar esse excesso de descarrego de reclamação. Ao invés de ir direto na síndica, conversar, não, ela descarrega lá. Que eu considero um grande erro esse tipo de coisa. Sim. O seu problema é seu com a síndica, com a administradora, vai direto, não descarregue ali no grupo, você só está atrapalhando. Eu costumo falar que dos caminhos do sucesso é você saber o canal de comunicação ideal para você resolver seu problema. Perfeito. Né? A partir do momento que você está no grupo de moradores, que a síndica sequer faz parte dele, tentando resolver algum problema seu, muito provavelmente você não vai lograr êxito nessa empreita, né? Então, vai direto, fala com a gente, liga, né? Manda um e-mail, aguarda, porque hoje esperar é uma virtude das pessoas, tudo precisa ser muito imediato. É verdade. E a síndica não me responde, aí o conselho me liga, fala, Gisele, estão reclamando aqui que você não respondeu. Aí você olha no telefone e fala, mas faz meia hora que a pessoa me mandou uma mensagem. Então, hoje a necessidade... Eu nem tempo de você verificar ainda. Horário de almoço, enfim, né? Você está visitando o condomínio, você está falando com outro condômino presencialmente no prédio. Então, vamos ter essa paciência também para esperar. Eu acho que vale a gente lembrar disso também. Outro dia uma cliente me ligou dizendo assim, eu estou tentando há 3 minutos falar com a sua equipe e não estou conseguindo. 3 minutos? Nossa! Falei, que bom, acho que você está mal acostumada, que minha equipe costuma atender em 1, né? Exato. Mas tudo bem, eu vi que ela estava nervosa por qualquer outra coisa, a gente resolveu, deu tudo bem. E você falou que está desde 2006, então hoje você deve ter uma equipe. Conta um pouquinho da sua equipe. Ah, bacana. Bom, lá em 2006, era a Gisele comigo mesma, né? Uhum. Acredito que todo síndico profissional, ele inicia dessa forma. Hoje, graças a Deus, a governança ela tem um time formado, né? Então, até falar aqui, né, o pessoal da equipe, eu acho que é válido reconhecer. Com certeza. Ninguém faz sucesso sozinho, né? Uhum. Então, agradecer a Ana Beatriz, a Ana Alicia, o Douglas, a Tainá, a Luciana, a Sônia, a Luiz Henrique, que são o nosso time que está lá, né? Muito bem. Alguns presencialmente lá no condomínio, fazendo atendimento, fazendo a engrenagem do condomínio girar. E outros no back-office também que devem igualmente serem valorizados. Então, obrigada, viu, time? Muito legal, bem, bacana. muito bem. Esse reconhecimento é importante. É importante. Gisele, você falou das funções e obrigações do síndico. Muita gente não sabe quais são essas funções de um síndico, da administradora e da construtora. Você poderia explicar para a nossa audiência quais são... Resumidamente, porque devem ter muitas. Dá um podcast por tema, viu? Isso aí Mas, assim, quais são, resumidamente, essas obrigações de cada um deles? Porque eu acredito que deve ter muita gente que se confunde. E é bom para quem está assistindo também saber essa diferença e saber se socorrer do meio correto, né? Exatamente. Então, vamos lá. Construtora. Qual que é o papel da construtora? Ela vai edificar aquela obra, ela vai entregar o empreendimento nas mãos do síndico e ali ela vai ser responsável por prestar a assistência técnica daquele empreendimento, tá? Então, tem ali uma norma, né? Tem uma NBR que fala sobre isso, uma norma BNT que fala dos prazos de garantia. Então, é bom que as pessoas também saibam consultar os seus manuais do proprietário, saber o prazo de garantia, porque todo mundo costuma falar assim, o prazo de garantia do condomínio são 5 anos. Não é. 5 anos é o prazo máximo de garantia. Mas tem garantia no prédio que termina com 3 meses. Termina com 1 mês, então, termina com 1 ano, garantia. Termina com 3 anos, termina... O prazo máximo de garantia é 5 anos, então é importante. Então, construtora é empreendimento. Se a gente tem algum problema dentro do apartamento, você, como dono do imóvel, tem que acionar a construtora e resolver essa questão. Se você vê algum problema na área comum do condomínio, aí você já passa para o síndico resolver essa questão junto à construtora.
E aí vem o papel da administradora do condomínio. Qual que é o papel da administradora do condomínio? Receber esse cadastro desses compradores desse empreendimento, emitir o boleto da cota condominial desses compradores, fazer toda a gestão financeira desse condomínio. A própria administradora é quem faz a previsão orçamentária do prédio. As cobranças das cotas, da inadimplência, confecciona a pasta de prestação de contas do condomínio mensalmente, faz todas as obrigações contábeis também do prédio, uma entrega de declaração de imposto. Essas obrigações legais também é função da administradora. Não podemos esquecer também de falar do time de colaboradores, né? Porque a gente tem também a função do bom zelador, que vai cuidar da manutenção do condomínio, né? Do bom porteiro, que vai cumprir todas as regras de segurança, todos os procedimentos, do pessoal da limpeza, né? Que tem aquela tarefa árdua de deixar tudo limpinho, bonitinho para a gente chegar, né, em casa. E aí vem o síndico, né? O síndico se torna, então, o líder desse time de limpeza? Eu costumo dizer, Dalton, que o síndico ele é o grande maestro da orquestra, né? Todo mundo tem que tocar o seu instrumento, né? Mesmo que tenha um maestro, se os músicos não fizerem o seu papel, não existe concerto, né? Mas o síndico ele é o grande maestro desse condomínio. Então, é o cara que vai falar para a construtora cumprir a obrigação dela, é o cara que vai cobrar da administradora o papel dela, é o cara que vai orientar os colaboradores ou a empresa terceirizada que contratar para fazer um projeto, um cronograma, um roteiro, né? Um cronograma de limpeza, um procedimento de segurança. E tem os conselheiros também no condomínio ou não tem necessidade de ter os conselheiros? Tem necessidade, sim. A parte do conselho, então, vamos lá. Fechou essa engrenagem de movimentar o condomínio, né? Aí vem o pessoal do conselho. Cada condomínio tem a sua própria convenção. É como se fosse a sua lei interna. Então, nessa convenção fala se o condomínio tem que ter 3 conselheiros, 3 conselho, 3 fiscal, né? Suplente quanto suplentes, se precisa de subsíndico, se não precisa. Então, é a convenção do condomínio. Na maioria das vezes, sabe, são 3 conselheiros, tá? Geralmente fiscais. O que esse time ele agrega? Uma das obrigações do conselho é fiscalizar essa pasta de prestação de contas. É ver se a nota fiscal está lá, se o comprovante de pagamento está lá, né? Se a sindicância fez os orçamentos daquele produto que foi adquirido, né? Se está dentro do preço de mercado. É fazer essa conferência, essa análise. E também, maioria das convenções, auxiliar o síndico quando solicitado. Então, eu tenho o hábito, tanto eu quanto o pessoal do meu time, de fazer uma gestão compartilhada. Então, o conselho não trabalha comigo em nenhum dos meus empreendimentos, tá? É somente como um mero órgão fiscalizador. A gente tem uma gestão compartilhada. Então, se a gente precisa de um comunicado, a gente divide com o conselho. Se o conselho acha que é válido mandar uma informação, a gente manda. Se tem que aprovar algum orçamento, trocar algum fornecedor, enfim, N situações que podem acontecer no condomínio, a gente pede opinião. Eu acho que é válido. Quanto mais os moradores participam através do conselho da gestão do condomínio, mais transparente fica e menos reclamações a gente recebe sobre a administração interna. Por exemplo, o elevador que quebrou, as reclamações que tem é passado para o conselho e depois para o síndico. Seria assim ou não? É direto para o síndico? Não, é exatamente por isso, Fabi, que a gente faz no condomínio um planinho de contingência, né? Então, se quebrou uma bomba, o que a gente tem que fazer? Se quebrou um elevador, pegou fogo no apartamento, como é que a gente tem que fazer? Então, eu costumo desenvolver e orientar todos, morador, equipe, portaria. Então, quebrou um elevador, a portaria ela já está com o interfone lá ligado dentro do elevador, ela já sabe que ela tem que acionar a empresa de manutenção. Então, a própria portaria já vai conseguir resolver isso, né? Tem um problema de bomba. Se algum morador reclamou que está faltando, tem uma falta d'água, alguma coisa, o zelador ele vai imediatamente verificar se há alguma manobra que ele consegue resolver ou se precisa chamar a empresa responsável pela manutenção. Então, quando você faz esse roteirinho, você acaba criando uma certa liberdade para o condomínio ele funcionar sozinho, sem necessariamente ficar se socorrendo conselho, né? Que, aliás, o conselho trabalha de graça.
Sim. Não tem remuneração. São moradores que estão ali simplesmente doando o seu tempo. Então, quanto mais poupá-los, melhor. Olha só quantas responsabilidades o síndico tem. E aí vou falar para nossa audiência aqui, que está pensando em ser síndico só para não pagar condomínio, é melhor pensar um pouco melhor. Eu sou super a favor do síndico profissional, não tenha dúvida. Ele está fora do condomínio, você depois, às vezes, tem que fazer alguma punição, algum condômino, e aí você vai encontrar ele no elevador. Então, existem essas questões que não tenha dúvida que o síndico profissional vai ter muito mais experiência para isso. Essa era uma das minhas dúvidas, até me corrijam se eu estiver errada, porque eu não sei se existe um preconceito ou se existe algo assim... o síndico profissional não está no condomínio, não mora no condomínio, não conhece dos problemas no condomínio, não vai ter o tempo do condomínio para solucionar os problemas. Então, existe esse preconceito, esse discurso... Existe. Essa desculpa. Eu te falo pelo meu condomínio, porque Olá, eu viu? moro... Todo mundo mora em condomínio. Eu moro em condomínio e a gente vai passar por uma votação, vai ter a troca de gestão agora, no próximo mês, e já tem essa questão aí, síndico profissional, e tem muita gente que é contra síndico profissional, tem muita gente que é a favor de síndico morador, mas e quem vai ser de gestão? Enfim, tem uma certa confusão lá. E queria saber a opinião de vocês, porque tem essa questão, eu já escutei muito sobre isso, da questão do síndico profissional não ser morador, não ter o tempo, não estar lá para saber dos problemas, não estar lá diariamente. Ótimo, depois manda esse vídeo para os seus vizinhos, é importantíssimo fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Sou síndica profissional, então, óbvio que vou defender, né, a minha profissão. Existem condomínios que sim, síndico morador funciona, é funcional, né? Principalmente os prédios mais antigos, que o pessoal já está lá há muito tempo, que a pessoa já foi síndica lá por 10 mandatos e continua lá, funciona. Só que o condomínio hoje, ele tem uma necessidade muito maior do que tinha há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje o síndico, ele tem diversas obrigações. Não é só aquilo que está lá no Código Civil, não é só fazer o seguro do condomínio que está tudo bem. Hoje o síndico ele precisa ter conhecimento multidisciplinar. Então, as obrigações hoje do síndico são muito diferentes. Se você faz uma obra no seu apartamento de maneira irregular, o síndico é responsável por fiscalizar a sua obra. Muito diferente de antes, não existia, tá? Então, vamos desmistificar isso. O síndico profissional, ele trabalha para condomínios. Então, se você comparar o síndico profissional com o síndico morador, o tempo do síndico profissional voltado para o condomínio vai ser muito maior, porque ele trabalha para vocês, né? Enquanto o síndico morador, ele tem que dedicar o tempo dele ao trabalho dele e, posteriormente, ao condomínio. Mas o síndico profissional não está presente no prédio. É uma outra inverdade. O síndico morador também não está. Todos os dias, no horário comercial ou até mais tarde, caso ele trabalhe até mais tarde. O síndico morador, ele não consegue ver o pessoal da portaria trabalhando, o pessoal da limpeza trabalhando, conversar com o zelador. Por quê? Porque ele também está trabalhando. Sim. Enquanto isso, o síndico profissional está no condomínio. Na pessoa da Gisele ou de qualquer outra desse time que eu falei aqui para vocês. Fiscalizando. Vendo como a portaria está funcionando, como a limpeza está funcionando, se a manutenção de bomba foi feita adequadamente, se o cara do jardim está trabalhando legal. Só que a diferença é que vocês não veem, porque vocês também estão trabalhando. E quando vocês estão chegando em casa, a gente também espera chegar na nossa. Então, só muda os horários. Por isso que existe essa sensação de que o síndico morador vai estar muito mais presente. E precisa também erradicar esse negócio de tem que ter uma pessoa disponível 24 horas para o condomínio. A escravidão acabou faz muito tempo, né? Não existe ninguém que trabalhe 24 horas. Então, cada um tem o seu horário de trabalho, cada um tem o seu horário de trabalho no horário comercial. Vai resolver, vai atender telefone para qualquer urgência e emergência, seja qualquer hora do dia, sábado, domingo, feriado. Mas todo mundo tem o seu horáriozinho. Eu acho que isso deve ser respeitado, é legal também. E com relação à capacidade técnica.
Então, isso é o mais preocupante numa gestão, porque o síndico ele pode trazer prejuízo para o condomínio. Se ele fizer uma manutenção errada, se ele perder uma garantia da construtora, e isso pode ser um prejuízo de alto valor, né? Tanto é que nossa empresa tem um seguro de responsabilidade civil. Hoje, o nosso seguro está em R$3 milhões. Não precisei acionar? Não, mas ele está lá. É igual seguro de carro, né? Claro. Eu espero não ser furtada nunca mais. Igual convênio. Pode acontecer. E assim, para contratar um síndico profissional, como que seria? Por exemplo, vai ter a votação lá, a assembleia. Teria que já apresentar as propostas nessa assembleia, já Sim. antes, as empresas, para votação? O ideal, Fabi, é que você comece sempre antes. Então, você precisa avaliar o currículo do profissional, você tem que ver a formação dele, o tempo de mercado. Você tem que pegar 3 referências desse cara, falar com o cliente dele. E o mais importante, saber se o perfil dessa pessoa combina com o seu condomínio. Então, às vezes, o síndico profissional ele é maravilhoso. Só que ele não dura 6 meses no prédio porque o perfil não é o perfil do condomínio. Então, ele pode ser um profissional maravilhoso para outro cliente, não para aquele. Então, o perfil do profissional é importantíssimo ser avaliado. Dá um exemplo desse perfil. Porque... Ele é mais acostumado com o quê? Comercial? O perfil pacifista ou o perfil militarista? Vamos pensar nessa tem dessa vários forma. condomínios, Entendi. é isso? Vários tipos de condomínio. Vários tipos de pessoas. As pessoas, elas formam um grande condomínio. Então, existem prédios que o trabalho da Gisele é show, fantástico, maravilhoso. E existem prédios que o trabalho da Gisele não cabe, não entra, não combina. Né? Entendi. E é o mesmo profissional. Porque, olha, eu morava em condomínio também. Morei a minha vida toda em condomínio. Não sei o que é morar fora de condomínio. Casa, não sei. E o condomínio que eu morava antes também tinha problema de gestão. Não estou falando que não tenha problema de gestão, que o que eu moro hoje tem. Enfim, era problema de gestão também. E hoje moro em condomínio que também tem problema. Então, eu acho que todo condomínio, na minha cabeça, todo condomínio vai ter problema de gestão. É achar o profissional certo ali para a gestão e, claro, as dificuldades encontram, né? Sim, todo condomínio vai ter problema. Vai ter problema. A gente tá falando de um empreendimento, de um lugar, que ele funciona 24 horas. Mas porque é o que a gente estava segunda a conversando. segunda, É o que a não gente tem estava parada. conversando aqui no início. Porque são pessoas, é muita gente. São pessoas diferentes morando no mesmo conjunto. Sim, mas o que é importante é você verificar e tentar analisar qual que é essa deficiência na gestão. Isso que é importante entender, saber qual é. Porque não adianta a gente virar e falar assim, tá tudo errado nesse condomínio. Tá errado o quê? Vamos pontuar e vamos resolver um a um, né? Nesse condomínio nada funciona. Pô, mas você acabou de usar a sauna. Estava funcionando. Então, não é nada funciona. Vamos entender o que não funciona e vamos resolver pontualmente aquilo. O que é legal, Fabi, é assim. Vamos chamar uma reunião de condomínio presencial. Eu faço isso nos meus prédios. Presencial, cara a cara. Faço muita live. Por quê? Porque alguns prédios não têm espaço físico, né, para ter todo mundo ali. Mas eu também faço plantão presencial. Coloco um telão, coloco um projetor, abro pasta de prestação de contas do condomínio, mostro linha a linha, arrecadação a arrecadação. Olha, a gente gasta isso com funcionário, a gente gasta isso aqui com água, com luz, com gás, com manutenção de bomba. Isso aqui, eu comprei veneno para matar a formiga do jardim. Mostro todo esse cenário financeiro para os moradores e falo, tá vendo isso aqui, somando tudo isso daqui, é o valor que vocês me pagam de condomínio. Então, eu posso aquecer a piscina com o dinheiro do caixa? Não dá. A nossa previsão orçamentária é só para pagar as nossas despesas. Então, para qualquer outra coisa que eu vá agregar, eu preciso que vocês façam o investimento, que são os famosos rateios, né, que a gente tem nos condomínios. Então, quando você mostra isso para o seu morador, quando você torna isso transparente, mesmo que ele continue insatisfeito, mas compreensão e satisfação são totalmente diferentes. Ele te compreende, ele continua até insatisfeito, mas ele para de reclamar ou de falar, por exemplo, que nós temos um problema de gestão. Porque ele sabe. Eu chamo a reunião e falo, gente, melhoria daqui 3 meses.
Não me peça nada agora, porque eu só tenho dinheiro para comprar material de limpeza, lâmpada, sensor. Investimento agora, não. Mas a gente faz a reunião e a gente mostra. Então, fazer entender é o jogo do negócio. Com transparência, né? É a transparência. É isso aí. Porque aí, a hora que você mostra, o pessoal se cala e aí pontua onde estão os problemas. Né? Exato. E aí tudo volta no famoso reclamação dos vizinhos. Né? Tudo envolve aquele negócio do bom senso, né? Eu estava num plantão de atendimento a morador ontem. Peguei e falei assim, não, porque isso é questão de bom senso, não precisa nem mandar um comunicado sobre isso. É questão de bom senso. Falei, gente, bom senso morreu de Covid. Não tem mais bom senso. A gente tem que ter regras, cumprir convenção, regulamento interno. E aquela infinidade de moradores, tal. Não adianta contar com bom senso. Então, a gente tem que ter boas regras no condomínio, boas diretrizes e uma boa fiscalização. E o maior fiscalizador do condomínio é o morador. É ele que reporta para a gente as irregularidades e aí, com base nesse reporte, a gente manda as notificações, manda as multas e aí a gente vai criando essa comunidade. Mas aí não seria o papel do zelador? Não necessariamente ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? O maior fiscal do condomínio, pensa, um condomínio de 300 apartamentos, eu tenho 300 fiscais lá, um em cada andar. O zelador, ele está acompanhando o cara do elevador, da bomba. Porque eu acho meio conflitante, porque é o que a gente conversou aqui antes. Quem tem filho vai olhar pros filhos que estão na brinquedoteca. Quem não tem vai reclamar dos barulhos dos filhos. Quem tem filho vai querer, vai estar ali na academia de olho no filho. Quem não tem vai reclamar do barulho. Quem tem pet vai estar ok ali com os seus bichinhos. Quem não tem vai reclamar. Por isso que eu acho meio conflitante. Mas aí entra o síndico. É onde entra o síndico. Aí entra o síndico. Aí é o síndico que vai pegar tudo isso, colocar no texto do regulamento interno e falar, isso daqui eu notifico, isso daqui não. O síndico que é o cara que faz cumprir a convenção e o regulamento do prédio. É aquela peneira da imparcialidade que vai notificar quem deve notificar, não notificar quem não deve notificar e explicar para os moradores, olha, você está reclamando além daquilo que lhe compete ou a sua reclamação é plenamente, né, correta e vamos tomar as medidas que temos que tomar. Mas é o síndico que faz esse crivo. Por isso, o síndico profissional, por isso a imparcialidade, por isso a capacidade, o conhecimento técnico, que é totalmente... A experiência de outros condomínios. Dá para escrever livro, Dalton. Muito. Dá para escrever livro. E os inquilinos, as obrigações dos inquilinos num condomínio? Elas mudam entre proprietário, ou seja, se eu sou dono do imóvel, sou inquilino, existe algo de diferente? Não, o texto do regulamento do prédio está lá. Ele se aplica a qualquer um. Então, você pode ser proprietário, você pode ser parente do proprietário, você pode ser inquilino. Eles têm os mesmos direitos? Obrigações. As obrigações se aplicam para todo mundo. Certo. Direitos. A partir do momento que você aluga um imóvel, você cede alguns direitos de propriedade para os seus inquilinos. Então, quando você alugou, você cedeu o direito de uso para o seu inquilino. Então, o inquilino que vai usar a piscina, o inquilino que vai usar o salão de festas, o inquilino que vai usar a academia. Já o proprietário que cedeu esse direito de uso não pode fazer festa mais, sabia, né, Dalton? Ele alugou o apartamento, ele não pode mais fazer festa. Quem vai fazer festa é o inquilino dele. E tem a questão de deliberar, das votações, que é a assembleia que você vai participar já já. Então, se você é proprietário, você vai lá na assembleia e vota. Se você for inquilino, você não tem direito de participar das assembleias, a não ser que o proprietário te passe uma procuração com poder de representatividade, e aí você vai lá e também exerce esse direito de voto na assembleia. E o inquilino pode participar do sorteio de vaga com procuração ou sem procuração, ou só com a procuração? Depende muito da forma do sorteio. Se for uma participação de um sorteio de maneira que o proprietário não tenha que exercer nenhum ato,
Então, eu vou sortear eletrônico, tá? Eu vou sortear eletrônico o apartamento e vou sortear eletrônico a vaga. Então, o proprietário ele não vai ter que fazer nada. Então, o inquilino ele pode participar. Agora, vamos supor que eu faço um sorteio só de apartamento. E aí, esse cara sorteado aqui vai ter que ir lá e vai ter que escolher a vaga. Esse ato de escolher a vaga precisa de procuração. Precisa da procuração. Porque você está praticando um ato em nome do proprietário. Precisa de procuração. Sim. E se o inquilino estiver devendo o condomínio, é a obrigação do inquilino ou do proprietário pagar? Depende do contrato de locação. O que seu contrato de locação estipula? Que o proprietário ele vai cobrar de você o aluguel mais o condomínio, ou o proprietário vai cobrar de você somente o aluguel e o condomínio ele fica por sua conta? O que foi compactuado, né? Mas no final, a dívida é do proprietário sempre, né? Na realidade... O prédio, existe como a administradora cobrar o inquilino e a dívida ser do inquilino? Não. Então, é assim, a dívida não é nem do proprietário, você sabia, Dalton? Opa, bom saber. Vamos lá. A dívida é do achava imóvel. Ah, sim, tá. A Pendurado no dívida, ela imóvel. é do imóvel. É propter-rem, chama. Mas se é do imóvel, Débito. não é do proprietário? Pois é. Então, vamos começar do começo, então? Vamos lá. O boleto está atrasado. Quem deve? O apartamento 1205. O 1205 que deve o condomínio. Quem vai pagar esse condomínio vai ser o nominho de quem está lá na certidão de registro de imóveis. Então, eu vou lá no cartório, vou pedir uma certidão de registro de imóveis atualizada. Saiu o papelzinho, olhei lá, Dalton. Quem eu vou cobrar? O Dalton. O Dalton, por sua vez, vai receber um processão meu. Ele vai ter lá o prazo para ele pagar, enfim, segue o jogo, segue o processo. E aí ele vai ter que pagar. E ele, na qualidade de proprietário, vai pedir para a Fabi, na qualidade de inquilina, com base no contrato de locação, indenizá-lo daquilo que ele pagou e que deveria ser de sua responsabilidade. Mas aí são duas esferas. Uma esfera é do condomínio, em receber o boleto do prédio, e uma outra esfera é a esfera civil. É o contrato que foi compactuado de locação e que só faz valer essas regrinhas só entre partes, né? Entre proprietário e inquilino. Exato. Seja o condomínio, seja o valor do condomínio ou uma multa que venha Valor levar. do condomínio, multa, consumo de água, IPTU, consumo, tudo. Tudo. E se esse inquilino estiver devendo, ele pode participar de votação, pode participar de Não. sorteio de vaga? Não. Nem o inquilino e nem o proprietário. Então, independente se o boleto não está pago. Então, se for o proprietário, se for o inquilino, para o condomínio Aí não faz chega diferença. lá na assembleia, é verificado. Vem a relação de inadimplência e a gente verifica. E isso é em todo condomínio, tá? Não é estipulado num prédio ou no outro. Não é estipulado Não. na convenção. Não, está escrito no Código Civil. Participar, né, deliberar, estando quite com a sua cota condominial. Pode nem participar da reunião ou pode sentar bonitinho lá devendo e ficar quietinho? Pode? O Código Civil diz que não. Diz que não, vocês Mas aceitam. para evitar, Ele né, não vota. maiores... Ele não vota. Não vota, mas ele senta E quietinho. pode, pra não ter mas aquela pode coisinha usar a área delicada. comum. Mas se um síndico quiser que não participe, Por favor, com base síndico. no código... A pergunta dela foi boa. Vamos lá. Pode usar a área comum do condomínio. devedor? O inquilino é o devedor. O proprietário- Aí é para um podcast, hein, gente? Específico só para isso, porque, olha, vamos lá. fazer um resumão, porque isso aí a audiência vai Vou gostar de resumir ouvir. rapidinho, Estou devendo condomínio. Sou proprietário, esquece do inquilino. Sou proprietário. Quer fazer uma festinha? Quero fazer minha festinha lá da minha filha. Estou devendo 3 meses e ainda não fiz acordo. Posso fazer minha festa? Vou responder duas coisas para você. Primeira coisa, o regulamento interno do condomínio. O que está escrito no regulamento interno do prédio? Então, se lá no regulamento fala que se você tiver inadimplente, você não pode utilizar as áreas comuns pagas, né, do empreendimento, que é alocar a churrasqueira, alocar o salão de festa, que tem uma taxinha, né, de utilização na maioria dos prédios, o regulamento fala que não, então é não, você não pode. Algumas pessoas, elas se socorreram do Poder Judiciário para ter direito ao uso, né, de salão de festas, churrasqueira, mesmo estando inadimplente.
tá? E aí nós temos diversas decisões lá no tribunal a respeito disso. Não é um negócio que está pacificado ainda. Existem juízes que entendem que sim, que você não é um inadimplente, você está inadimplente, então eu não posso cercear o seu direito de propriedade, de uso. Outros já diz que, não, realmente, você está no regulamento interno do condomínio, você não pode utilizar, fazer a utilização da área. Mas é um tema bem complicado. Mas aí, por exemplo, a gente está falando de salão de festas, churrasqueira, que a gente tem que pagar uma taxa, né? Para usar. E piscina, quadra, locais, academias que a gente não paga taxas. Eles podem usar normalmente. Eu desconheço algum condomínio que faça o uso restritivo dos espaços mediante inadimplência. Tem gente que quer bloquear tudo, viu, gente? Tem condomínio que tem uma inadimplência alta. Alguém que em devedor não pode usar nada, mas não dá para ser assim, não. Então, pode utilizar. Tá? Uma pergunta. Pode colocar no elevador, que deve ter muita gente que queria que isso acontecesse. Você já sabe qual é a pergunta? Eu imagino. Posso colocar no elevador uma folha impressa com o nome dos inadimplentes? Não pode. Não pode. Mas vem no boleto. Vem no boleto? Vem no boleto dos apartamentos. Tem condomínio que vem no boleto. Imagina, você encontra ali... No meu condomínio vem os no apartamentos. Elevador, você está devendo, hein? Que feio, né, rapaz? Que feio. É meio complicado isso aí, né? Todo morador, ele tem direito de saber da relação de inadimplência, tá? Isso vem na pasta de prestação de contas mensal, tá? Valor da inadimplência. A listagem disso, para divulgar a listagem disso, eu recomendo que aprove na Assembleia. Se vai divulgar a listagem de quem deve ou se não vai divulgar aos moradores a listagem de quem deve. Se não for aprovado, a gente só coloca um resumo. 10 apartamentos que deve, totalizando tanto, tá? No boleto do condomínio pode colocar? Pode colocar, porque quem recebe o boleto do condomínio é o proprietário. É o cara que está lá pagando aquele boleto. A conta do outro. E que também tem acesso à pasta de prestação de contas, então nada muda. Por que não no elevador? Porque o meu visitante vai ver quem deve, o prestador de serviço vai ver quem deve, a mulher fofoqueira da faxina vai ver quem deve, e vai virar aquele tumulto no condomínio, porque são pessoas que estão tendo acesso à informação do devedor e que não estão autorizados. Então, recomendo fortemente até que se atentem a isso, os síndicos, as administradoras, porque hoje que esse negócio da Lei Geral de Proteção de Dados é muito complicado esse tipo de divulgação. Então, resumindo, o proprietário, né, o dono da coisa, ele pode sim ter acesso à relação de inadimplente, tá? Gisele, uma dúvida. Na alocação, a gente tem a lei do inquilinato, né? Isso. E para o condomínio, a gente tem uma lei específica para as relações de condomínio? Sim. Existe a lei de condomínio, né? Existe o próprio Código Civil, existe a convenção do condomínio, que é o documento próprio de cada prédio, e a lei de inquilinato também se aplica. Se utiliza também a lei do inquilinato. Tá? Então, nós temos a lei de condomínio, que é bem antiga, de 68, mas ainda alguns artigos elas se aplicam. O próprio Código Civil, isso. E a convenção, o texto da convenção. Quando a gente falou aqui dos inadimplentes, eu achei que tinha algo no Código Civil que falava sobre isso, de usar os espaços, de votar. Não achei que era algo na regrinha do prédio. Não, a única coisa que fala no Código Civil é a questão de votar, deliberar nas assembleias. O restante dessas regras, que elas são menorzinhas, é na convenção e ainda num documento ainda um pouco menor, que é o regulamento interno do prédio. É nesses dois que você vai achar o que pode e o que não pode fazer. O horário das coisas também é na convenção, no regulamento, né? Então, quantas pessoas pode no salão de festas? Quantas pessoas pode na churrasqueira? Academia pode funcionar 24 horas? Então, essas regrinhas, elas são sempre na convenção ou no regulamento interno. Vou fazer uma pergunta aqui de forma mais usual no seu dia a dia com os condomínios. Eu recebo 10 pessoas na minha casa num dia, numa tarde de sábado, e levo essas 10 pessoas na piscina. Como de forma usual, porque eu sei que cada condomínio tem sua regra. Sim. Qual que você acha a forma mais correta em você levar ou não convidados, por exemplo, na piscina, na sauna, o que seja? Eu acho bacana, dependendo da maturidade do prédio,
né? Dependendo do tempo do prédio, liberar convidado. Eu acho legal. Eu acho legal também, em alguns prédios que já não têm tanta maturidade, restringir somente as crianças. Liberar visitante, somente criança. Ah, tá. E, às vezes, eu acho legal também, dependendo do tamanho do empreendimento, proibir todo e qualquer tipo de visitante. Porque a piscina é isso aqui. Entendi. Com 300 apartamentos, botar um visitante ali, misericórdia, Senhor, né? Então, tudo vai do tamanho do prédio, da maturidade dos moradores na utilização, mas recomendo que sempre tenha uma limitação. Tá. Então, vai permitir visitante? Bacana. Quantos? Tá. Então, essa... Ah, e uma outra coisa também, aproveitar o espaço aqui. Visitante não é convidado. Então, quando eu chamo o Dalton, o Fabi, para ir lá em casa num jantar, isso é um visitante. Agora, se eu faço uma festa no salão de festa e chamo vocês dois e mais 20, 30 pessoas, essa galera é convidado, não é visitante. Então, mesmo que no seu prédio o visitante possa usar a piscina, o convidado não é visitante. Pode. Olha que coisa. Aproveitei bem o espaço, Muito, hein? Sim, Aproveitei bem. muito bom, Muito muito bem. bom. E pet? É um assunto. Esse É que a gente tá indo de a Vamos gente tá falar indo logo do pet grande. a pra gente tá causar indo a de pergunta. convidado para pet. O Rottweiler, vamos falar. A gente, vai. o condomínio pode proibir os pets? Hoje, existem algumas convenções que ainda proíbem porque são antigas, mas hoje a legislação, os julgados, a jurisprudência é unânime no sentido de que você não pode proibir que as pessoas tenham pet no condomínio. O que você pode é regrar. E eu acho que é super digno. Eu não posso exigir, por exemplo, que você leve o seu pet no colo mais. Tem condomínios que falam, antigos, falam, só pode sair com o seu pet se for no colo. Pô, mas eu tenho um São Bernardo, cara. E aí, eu faço o quê? Né? O Golden. Aham. Como que você carrega um cachorro desse? Então, não sai o cachorro de casa. Então, você já não pode também mais proibir. Exigir isso. Falar assim, ó, vou exigir que você ande. Mas você pode exigir, por exemplo, que você vá no elevador de serviço, que A não use o focinheira. social. Focinheira para aquelas raças que já estão na legislação e também para outras raças que, embora não estejam na relação da lei, apresentem agressividade, você pode exigir. Eu posso exigir que um pincher use focinheira no condomínio, sabia? Se ele apresentar agressividade com os vizinhos, a gente pode exigir. Então, coleira guia é importantíssimo, né? E sempre junto ao corpo, não deixa o cachorro solto, para a segurança dele até. Porque se um cachorro maior ataca o seu Verdade. cachorrinho menor, é uma levantadinha que você dá na coleira, você salvou a vida do seu pet. É. Então, grande ou pequeno, sempre com coleira guia, sempre junto ao corpo. Recomendo que seja elevador de serviço. Vai liberar o social? Dá para liberar o social também, mas dá prioridade para as pessoas. Pergunte se a pessoa que está usando o elevador tem algum problema de andar com pet. Você se importa? Se não, espera o próximo, né? É aquela grande família. A partir do momento que você decide conviver em coletividade, viver em condomínio, você não pode se preocupar só com você. Tem que se preocupar com todo mundo. E aquele pet que late o dia todo e incomoda os vizinhos? Uma boa conversa com esse morador é importante para que ele entenda que a rotina dele, da família dele, está causando transtorno para os vizinhos. Recomendar algumas coisas para esse morador. Não deixar a sacada aberta, não trancar o pet na sacada, que dá maus tratos, hein? Não pode trancar pet na sacada. Deixa ele longe da porta de entrada do apartamento, porque o pet ele sente que tem gente passando no corredor e começa... Faz aquele eco. Aquele auê. Então, algumas recomendações o síndico também pode dar para essa pessoa. Se tiver muito grave a situação, levar numa pessoa especialista para treinar esse cachorrinho. Existem profissionais, né, que fazem isso, não sei o nome. É um adestrador. Né, mas voltado para essa área de comportamento pet. Procure um adestrador. Mas se não tiver jogo,
notificação, né? Se não tiver jogo, é multa. Por quê? Você pode fazer o que você quiser dentro do seu apartamento, desde que você não prejudique a coletividade. Então, a partir do momento que você está ultrapassando isso, você está desrespeitando o direito do seu vizinho, aí você tem que parar. E as portarias eletrônicas, elas são eficazes, e principalmente em relação aos prestadores de serviço? A portaria eletrônica, você consegue até controlar o procedimento mais fácil. Por quê? Porque o cara está lá em outro lugar e ele tem lá o roteiro do seu prédio. Ele não está lá no dia a dia fazendo amizade com o pedreiro, fazendo amizade com outro rapaz e tal. Então, ele está fora, ele está numa central e ele tem lá todo o roteirinho do seu prédio. Então, você pode estar bonito, você pode estar feio, você pode ser alto, magro, gordo, baixo, criança, adulto. Qual que é o procedimento? É interfonar na unidade, autorizar o acesso? Você vai ficar plantado lá fora até ele interfonar na unidade e autorizar o acesso. Então, em termos de segurança, assim, de procedimento, a portaria eletrônica ela acaba sendo melhor que a presencial. Que a portaria presencial é aquele negócio de, puta, eu achei que eu era. Achei que era o Dalton. Você pode ver, tem várias reportagens de invasão a condomínio que o porteiro abre para o cara. Por quê? Puta, eu achei que era morador. Né? Esse achei que é aquele negócio. Né? E o custo normalmente é mais barato? O custo da portaria remota, ela é... Vou te colocar 50% menor do que uma portaria física. Porém, não posso dizer para vocês aqui que isso é, nossa, o melhor dos mundos. Tá? Por quê? Nós temos 2 cenários. Né? Nós temos o tamanho do empreendimento. Então, a portaria remota é recomendada para prédios até 60, no máximo 70 apartamentos, por conta de volume. Volume de entrega, volume de iFood, volume de delivery, pessoas. Então, não é recomendado. E também a questão da internet. Então, a portaria digital, ela requer muito upload, não download. Então, a internet no nosso país ainda deixa um pouquinho a desejar nessa questão do upload, onde precisa de uma internet dedicada, que tem um custo mais elevado, às vezes dá aquele delay básico. Então, ainda tem essa reclamaçãozinha aí com relação à portaria remota, na questão de conexão, né? Olha lá, não falei que síndico tem que ser multidisciplinar? Tem que saber. Verdade. Eu acho que eu chamei uma pessoa perfeita aqui. Chamou. Eu acho que ela vai ter que voltar, porque tem muito assunto ainda pra gente abordar. Vou concorrer lá no seu prédio. Olha, eu adoraria, viu? Não que a atual gestão, eu não tenho o que reclamar, mas eu sei que eles não vão renovar e vão sair. Eu adoraria que você pudesse participar lá, mas já tá muito em cima. Eu vou falar, a hora que assistir esse vídeo, você pode aumentar seu escritório aí, seu time, porque tem muita coisa boa aí. Eu agradeço. Bom, eu espero ter agregado, né? Espero ter compartilhado coisas boas aí com vocês. Estou à disposição, pode chamar. Adoro bater papo. Acho que todo mundo... quanto mais a gente divulgar isso, quanto mais a gente tornar isso... próximo das pessoas, acho que é muito mais fácil até de entenderem o nosso trabalho e desmistificar muita coisa também, né? Sim, tem muito preconceito com o trabalho de vocês. Sim, tem. Sim, tem muito assunto ainda pra gente abordar que não deu tempo ainda, né, Dalton? Espero que você volte mais vezes. Agradeço muito. A governança está à disposição, meu time está à disposição. Podem me chamar, tenho o maior orgulho de estar aqui falando do que eu amo fazer. Muito bem. Vamos colocar os seus contatos aqui no vídeo, né? Isso, com certeza. Quem precisar, fala com o escritório da Gisele Só chamar, Oliveira. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigado. Presentinho dela. Ah, verdade. Tem presente? Tem uma lembrança aqui. É a mesma que você está tomando, para quando você tomar o seu chá, o seu café, você lembre do nosso dia aqui. Deixa lá que bonitinha. Vou colocar lá na minha mesa. Com certeza teremos novas oportunidades. Tá ótimo. Obrigada, viu, Gisele? Até mais. Até mais.